terem comparecido a esta tertúlia, não é? Não estar enganado. Com a designação das Geografias da Inovação. E temos connosco como convidado o professor Luís Carvalho, que é economista, é professor agora aqui na Faculdade de Economia, aqui da Universidade do Porto, aqui ao lado, mas na verdade tem feito um percurso de investigação e também de docência numa área de relação entre a inovação e os aspectos mais relacionados com o planeamento urbanístico, o desenvolvimento económico e social de regiões e países, mas eventualmente também a relação da inovação com o desenvolvimento mais micro a nível de empresa, não é? Mas talvez até o que é mais interessante até é esta relação da inovação com o desenvolvimento económico e social de regiões ou de países, ou de locais. E portanto agradecemos a disponibilidade e íamos pedir então para nos fazer aqui uma abertura aqui de espírito para esta interface entre inovação e desenvolvimento económico e social. Muito obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos. Peço desculpa por este início atribulado e aqui um pequeno problema técnico. Queria agradecer antes de mais naturalmente o convite para estar aqui, portanto, à professora Margarida, ao professor Eduardo. De facto, eu já tinha sido convidado ano passado, em boa verdade, mas tive um problema de saúde que fez com que de facto não pudesse vir à última da hora e portanto agradeço muito terem feito a renovação do convite. É com muito gosto que aqui estou, nomeadamente a sala. É sempre um prazer falar com uma plateia tão composta como esta. Portanto, como o professor Eduardo disse, pronto, eu vou-vos falar um bocadinho deste tema das geografias da inovação em biotecnologia. E para mim é um risco, portanto é um risco porque eu não sou biotecnólogo, portanto aliás em termos técnicos percebo bastante pouco de biotecnologia, pessoalmente vocês vão reparar nisso ao longo da minha conversa, portanto é para mim um pouco um risco, é essencialmente um risco para vocês, portanto que eu posso estar aqui a dizer alguma coisa que faça menos sentido ou que até vos interesse mesmo, mas como estamos num ambiente relativamente informal, eu acho que esse risco é moderado, pronto, e vou-vos tentar trazer aqui a minha história sobre, nomeadamente, qual é a minha porta de entrada para a questão da biotecnologia. Portanto, como o professor Eduardo disse, o meu perfil é na área da economia, portanto eu sou formado em economia, portanto o meu interesse principal não está tanto na recombinação de moléculas, não está tanto na parte de biotecnologia técnica, mas eu vejo a biotecnologia como vejo outros setores de atividade económica e como vejo, no fundo, a relevância que este setor tem tido para o desenvolvimento económico de algumas regiões. Pronto, isso vai ficar claro já daqui a pouco. E depois eu vejo a questão da biotecnologia também, lá está, muito ligada à questão da economia, muito ligada à questão da criação de novas empresas, novas atividades, em regiões concretas. Pronto, e uma grande parte da minha apresentação vai ser um pouco a mostrar-vos quais são os desafios que muitas regiões têm tido ao tentar desenvolver atividades intensivas em biotecnologia. Portanto, nem todas as regiões, à partida, estão dotadas da base económica, da base de conhecimento que lhes permite dar saltos qualitativos em termos de biotecnologia. E essa é um pouco a minha preocupação que vos queria transmitir nesta comunicação. Portanto, eu vos falar um bocadinho, lá está, qual é a minha porta de entrada para a biotecnologia. Pronto, já perceberam que é um bocadinho heterodoxa, não tendo eu propriamente uma formação em biotecnologia e estando interessado aqui em outros tipos de fatores. E eu vos falar um pouco desta questão das geografias de inovação. Portanto, quando nós pensamos em inovação e em formação de novas empresas especializadas em biotecnologia, no fundo que nós chamamos de Dedicated Biotech Firms, eu vos falar no fundo qual é a geografia disto. Portanto, são, lá está, atividades intensivas em biotecnologia, nomeadamente na fase mais inicial, onde este tipo de indústria de atividade emergiu, não era propriamente ubíquo em todas as regiões. Portanto, não é propriamente como abrir um cabeleireiro, não é propriamente como a indústria automóvel que temos em muitas regiões, é uma indústria de facto com padrões de localização muito mais seletivos. Portanto, eu vou-vos falar um pouco do que é que nós sabemos hoje em dia sobre estes padrões de localização de biotecnologia. Portanto, eu falo aqui um pouco em questões de inovação, mas em boa verdade vou usar isto um bocadinho ao mesmo tempo que vou falar de criação de empresas. Pronto, claro que não é a mesma coisa, claro que nós temos muitíssima inovação em biotecnologia que não implica necessariamente a criação de uma empresa ou a criação de um spin-off. Eu acho, de facto, a investigação que até existe aqui nesta escola é muito reflexo disto. Portanto, nós podemos ter muita inovação e acrescentar muito valor à indústria sem termos propriamente a criação de uma empresa, mas em alguma vertente essas coisas acabam por estar relacionadas em alguns domínios. Portanto, eu vou falar um bocadinho das duas coisas, muitas vezes não com a fineza que eventualmente isto poderia merecer.
E depois vamos falar um pouco de 2 estudos que eu realizei há alguns anos atrás, onde me foquei especificamente na questão da biotecnologia. Portanto, como vocês já perceberam, a minha preocupação é o desenvolvimento económico, e o desenvolvimento económico centrado em algumas regiões, em cidades específicas. Eu vou falar, lá está, de 2 estudos que fiz, um a nível nacional, portanto, onde tentei perceber quais eram as regiões, qual era o tipo de redes que as primeiras empresas de biotecnologia em Portugal mobilizaram para crescer. Portanto, fiz um estudo a nível nacional onde tentei perceber de onde é que vinha o conhecimento mobilizado para estas primeiras spin-offs de biotecnologia. Portanto, isto muito a nível nacional e já há cerca de 10 anos. Portanto, apesar de eu crer que muitas das conclusões hoje ainda são eventualmente válidas, mas depois poderemos discutir isso ao nível do resto da sessão. E depois queremos falar também ainda um pouco, se tivermos tempo para isso, de um estudo que fiz mais recentemente aqui a nível nacional, onde tentei perceber como é que as regiões portuguesas eram distintas em termos de capacidade de criação de empresas de biotecnologia. Pronto, e aqui, de facto, fiz alguma comparação entre a região norte, a região centro e a região de Lisboa, em termos da dinâmica que estas regiões tinham ao nível da criação de empresas, no fundo para tentar contradizer um pouco esta tese de que a biotecnologia é muito seletiva e não consegue emergir em regiões mais deprimidas. Portanto, o caso português contrasta um pouco estas lições que nós temos da teoria. Portanto, esta é a minha porta de entrada. Portanto, eu vejo a questão da biotecnologia muito ligada à questão da inovação e da criação de novas empresas. Portanto, fala-se hoje até muito que a biotecnologia não é propriamente um setor que seja apenas que determine apenas a criação de um certo tipo de empresas. Portanto, é quase como as tecnologias de informação. Está cada vez mais difundida em diferentes tipos de setores. Portanto, não é algo que se possa balizar ao nível apenas de um setor. Fala-se até que vai ser o próximo motor do novo paradigma tecnoeconómico. Portanto, se bem que hoje ainda não conseguimos visualizar muito bem como é que isso vai ser, mas há alguma evidência que de facto a biotecnologia vai ter um papel muito importante. E assim sendo, tem claramente implicações muito fortes ao nível da economia, das regiões e dos territórios, e tem implicações muito fortes sobre como é que nós percepcionamos a questão da inovação. Portanto, esta é um pouco a minha porta de entrada, foi por aqui que eu cheguei um pouco à biotecnologia, e foi também pela porta de entrada do desenvolvimento territorial. Portanto, o que vocês veem aqui é uma fotografia da cidade de Detroit, portanto, que muitos de vocês saberão, tem entrado em forte declínio, e tem entrado em declínio porque, relacionado com os padrões de desenvolvimento económico, sabemos que a indústria automóvel tem declinado, sabemos que as indústrias, não só necessariamente a indústria automóvel, mas ao longo do tempo, as indústrias tendem a declinar, outras tendem a nascer, e as cidades sofrem com isso. Portanto, tudo isto para vos dizer que, ao longo das últimas décadas, a biotecnologia tem sido vista um pouco como salvadora de muitas regiões. Portanto, a partir do momento em que nós temos algumas indústrias a declinar, muitos decisores de política têm chegado à conclusão que devem tentar promover outros motores económicos para as suas regiões, e aqui a biotecnologia tem aparecido como um setor importante. Portanto, porque se percepciona, como vos disse, que a biotecnologia é uma atividade de futuro, e assim sendo, devemos tentar promover esta atividade, porque a partir daí temos a noção que muita atividade económica vai aparecer por aqui. Isto vai permitir fazer com que muitas regiões tendam a se redesenvolver. Portanto, muito concretamente, a primeira vez que eu entrei no tema da biotecnologia foi por via de um projeto europeu, que já tem algum tempo, chamado Eurodite, onde se tentava, no fundo, perceber diferentes trajetórias vividas por diferentes regiões na sua transição para a chamada economia do conhecimento. Portanto, e aqui nós olhamos para muitos tipos de atividades diferentes, que ia desde a indústria automóvel, a indústria de software, ao que se chama hoje em dia indústrias criativas, porque percebia que havia aqui um novo paradigma económico muito ligado à imaterialidade e ao conhecimento, e a biotecnologia era parte disso. Portanto, neste trabalho concreto, e eu em particular, olhei para a evolução da indústria de biotecnologia em Portugal. Portanto, aqui com algum foco na região centro, mas este era um estudo interessante porque de facto nos permitia perceber o que é que era a biotecnologia a nível europeu. Nós estamos de facto a olhar para regiões muito diferentes que tinham naturalmente padrões de evolução e de absorção da atividade de biotecnologia, também ela muito diferente. E como vos disse, hoje em dia a percepção, se vocês falarem ao nível das esferas das pessoas que pensam no desenvolvimento regional, que pensam em inovação a nível nacional, e se vocês virem, por exemplo, algumas brochuras de planos de ação e planos estratégicos setoriais e regionais, vocês veem que a biotecnologia muitas vezes aparece lá está, como uma indústria de futuro. Portanto, muito promovida por via da política de coesão, dos fundos estruturais e de inovação,
Portanto, nós muitas vezes encontramos a biotecnologia, aliás, associada a este tipo de imagens que você vem ali. Portanto, temos geralmente sempre um cientista com algumas pipetas. Pronto, isto é associado muito, a biotecnologia é um bocado associada nestes meios apenas a este tipo de ciência pura, não é? E é vista a nível regional como quase uma silver bullet, portanto, quase como uma receita miraculosa para resolver todos os problemas desta região. Lá está, sendo uma indústria de futuro, as pessoas assumem que todas as regiões à partida irão beneficiar de igual modo deste novo tipo de atividades. E por isso, naturalmente, as políticas públicas têm tentado investir em coisas como parques de ciência e tecnologia, no fundo com a expectativa que alguma da ciência e do conhecimento que vem sendo desenvolvido nesta área possa gradualmente ir passando para a indústria. Investem também na promoção, na criação de conhecimento, portanto, bolsas de doutoramento, bolsas de pós-doutoramento, projetos de investigação, etc. Muito na área da ciência, portanto, isto é um pouco o pacote que tradicionalmente tinha vindo associado à promoção de indústrias como a biotecnologia. Agora, o problema, e que representa um pouco esta imagem do senhor com as calças muito largas, é que nós sabemos da literatura que nem todas as regiões têm o mesmo potencial para desenvolver o mesmo tipo de indústrias. Portanto, e naturalmente o potencial que uma região, como por exemplo Boston, tem para desenvolver aglomerações de biotecnologia, para criar novas empresas nesta área, é eventualmente muito diferente do potencial que tem a região norte ou que tem outro tipo de regiões. Isto é um problema para as pessoas que pensam as políticas de inovação a nível nacional e a nível regional, porque no fundo muitas vezes se desenvolvem um tipo de iniciativas semelhantes para regiões que têm potenciais muito diferentes. E por esta via, vou pôr uma imagem um pouco chocante aqui, é no fundo esta imagem da caveira, porque hoje em dia, de facto, nestes meios que vos falei, a criação de o que nós chamamos de clusters de biotecnologia é visto quase como uma política maldita. Isto porquê? Porque temos, de facto, muitos e muitos casos de falhanços de desenvolver novos setores baseados em biotecnologia. Portanto, hoje em dia, se vocês falarem com muitos decisores políticos, e ainda mais se falarem com académicos que têm estudado processos de transformação e desenvolvimento regional, todos dizem, atenção, vamos ter muito cuidado com a questão da biotecnologia, porque é o tipo de indústria que é tão específica e que tem um certo tipo de características que muito dificilmente ela conseguirá vingar em algumas regiões. Isto é o conhecimento, isto é genericamente o que a literatura da geografia da inovação nos diz hoje em dia sobre clusters de biotecnologia. E porquê que assim é? Portanto, isto porque a atividade, a indústria de biotecnologia, de facto, tinha aqui algumas especificidades que nós não encontramos em todo o lado. Portanto, por um lado, ela é, no fundo, uma atividade que nós chamamos science-based, portanto, extremamente baseada em conhecimento técnico e científico. Portanto, e naturalmente esse tipo de conhecimento não existe em todo o lado, portanto, não é ubíquo em todas as regiões. Portanto, este é, de facto, um dos fatores essenciais, porque nós não conseguimos ver grandes concentrações de empresas de biotecnologia em todo o lado. Portanto, elas estão, de facto, seletivamente localizadas em algumas localizações. Tem muito a ver com esta capacidade de produção de conhecimento, nomeadamente conhecimento perto da fronteira tecnológica. Porque muitas das atividades que nós temos hoje em dia de biotecnologia ainda são consideradas de fronteira tecnológica. Portanto, não é como a indústria automóvel, por exemplo, que já se consegue desconcentrar em grande medida. Portanto, o conhecimento se tornou cada vez mais codificado. Portanto, hoje em dia é fácil nós mandarmos especificações, por exemplo, de como produzimos um automóvel para a China ou para a Europa de Leste, mas não é assim tão fácil ainda hoje em dia transmitir, por exemplo, como é que se cria uma empresa de biotecnologia ou como é que se faz a manipulação de uma certa molécula. Portanto, ainda há aqui componentes que estão muito ligadas à produção científica. Depois há todo um conjunto de conhecimento tácito, portanto, nós eu que já estou a falar um bocadinho da criação de empresas na área da biotecnologia, para além da parte científica propriamente dita, há todo um conjunto de dimensões tácitas, por exemplo, ao nível de como é que se cria uma empresa de biotecnologia, como é que se adquire capital de risco, como é que se faz negócio em biotecnologia, lá está, mais uma vez, é um tipo de setor e de domínio bastante diferente. E este tipo de conhecimento, se calhar, ainda é mais difícil de estar distribuído do que propriamente o conhecimento científico. Portanto, ao nível da ciência, nós temos muitas vezes este conhecimento formalizado em papers, mas este tipo de conhecimento mais específico, de como se cria uma empresa, como se adquire capital, ele não é tão formalizado como isso. E este é mais um motivo pelo qual esta indústria tende a estar bastante concentrada no espaço. Há aqui uma questão que tem a ver com a presença de indústrias e competências relacionadas. Por exemplo, nós sabemos da literatura que muitos dos grandes clusters de biotecnologia hoje em dia, das grandes concentrações territoriais deste setor, elas aparecem em regiões que foram especializadas no passado ou em indústrias farmacêuticas ou na indústria química. Isto porquê? Porque sabemos que muitas destas competências são importantes também para a biotecnologia.
Portanto, à partida nós sabemos que regiões que têm um historial menos forte nestas dimensões, à partida, não têm uma propensão tão grande a criar novas empresas na área da biotecnologia. Portanto, mais uma vez, isto está ligado à especialização territorial deste setor. A presença de mercados avançados, portanto, aqui nós até agora falamos muito de questões, o que nós economistas chamamos um bocadinho do lado da oferta, portanto, do lado da ciência, do lado do empurrão científico, mas muitas atividades de biotecnologia estão intimamente ligadas à procura de mercado. Portanto, se nós estivermos numa região onde não há uma procura muito significativa, as empresas não puxam, no fundo, inovações na área da biotecnologia, a partir desta indústria também vai ter mais dificuldades em emergir. Há a questão do capital, portanto, e quando se fala em biotecnologia, no fundo, em sentido lato, aparece sempre esta dimensão do capital de risco. Portanto, muitas das atividades da biotecnologia, então, se estivermos a falar na criação de fármacos, mais relacionada à biotecnologia da saúde, a questão do capital, porque são inovações que demoram muito tempo a ser trabalhadas, a ir no fundo da ciência para o mercado. Precisamos de muito apoio de capital de risco. Portanto, e o que nós sabemos também da literatura é que o capital de risco não existe em todo lado. Portanto, apesar de, em teoria, nós podermos aceder a capital de várias maneiras, portanto, a indústria financeira está altamente globalizada, não é? Mas, na prática, o capital de risco, o investimento, o contacto que nós necessitamos com investidores também é bastante seletivo territorialmente. Portanto, nós sabemos que hoje em dia temos grandes concentrações de capital de risco nos Estados Unidos, mas, se calhar, em Portugal, há 20 anos atrás, era uma indústria muitíssimo débil que não promovia propriamente este tipo de inovações. E depois há aqui um sexto fator, que é uma componente um bocadinho mais difícil de especificar e de medir, por assim dizer. E para os economistas isto é mau, quando nós não conseguimos medir uma coisa, geralmente dizemos que esta coisa não existe, mas na biotecnologia isto é muito importante. Portanto, aqui estou a falar dos quadros institucionais. Por exemplo, muitas das empresas de biotecnologia surgem como sendo spin-offs de centros de investigação. Por exemplo, aqui para isto acontecer, é preciso uma certa cultura de transposição de conhecimento, de transferência de tecnologia. Portanto, há aqui alguns fatores culturais e sociais que têm provado ser fundamentais e que não existem também em muitas regiões. E muitas delas têm que ser criadas e isto é um processo relativamente mais complicado. Pronto, tudo isto, todos estes fatores, diz-nos a literatura, que fazem com que a geografia da inovação seja, de facto, a geografia da inovação na biotecnologia seja altamente seletiva. Portanto, há uma série de teorias que eu não vou aqui especificar, acho que não é o objetivo, mas todas elas nos conduzem para uma conclusão semelhante. É que, de facto, hoje em dia, isto é demonstrado empiricamente, as grandes concentrações do setor da biotecnologia estão, se calhar, concentrados em 6, 7, 8, 9 grandes regiões no mundo. Estamos a falar na região de São Francisco, San Diego, Paris, Oxford, Cambridge, Oresund, Barcelona, Munique e claro que há pequenos polos emergindo em outros lugares, mas estas são de facto as mega concentrações da indústria da biotecnologia do mundo. Isto está associado de facto ao tipo de fatores que eu vos falei há pouco. Portanto, nós sabemos hoje muito bem que estes são os fatores de facto que explicam a concentração e no fundo a seletividade territorial da indústria da biotecnologia. E nós sabemos também, curiosamente, porque é que regiões que até tinham muitos recursos, que até tinham alguns destes fatores que eu vos mostrei, porque é que elas falharam. Por exemplo, nós temos casos de regiões que tinham uma base científica fabulosa, grandes instituições de produção de conhecimento, tinham até grandes empresas. Por exemplo, a região de Los Angeles teve eventualmente até uma das primeiras grandes empresas de biotecnologia, a Amgen, mas nunca conseguiu efetivamente criar um contínuo de criação de novas empresas nesta área. Pronto, e a literatura diz-nos que isto tem muito a ver com as dinâmicas, lá está esta parte institucional que vos falei no final, de facto de capacidade de criação de novas empresas, de articulação entre ciência e a produção de spin-offs. Portanto, nós temos a noção que a coisa pode falhar mesmo que nós tenhamos muito bons recursos. O que nós sabemos de facto menos, e foi isso um pouco que me levou a entrar neste domínio, foi tentar perceber porque é que regiões que até à partida não têm nenhum destes recursos, ou têm uma base de conhecimento mais débil, têm poucas indústrias relacionadas, têm déficits ao nível de capital de risco e têm instituições que não estão propriamente ainda muito afinadas para a criação de empresas neste domínio, porque é que elas foram bem-sucedidas? Isto na investigação é um pouco o que nós chamamos um cisne negro. Portanto, nós temos um quadro teórico que nos aponta numa direção, por exemplo, que nos diria que em Portugal seria, por exemplo, muito difícil que o setor da biotecnologia tivesse alguma escala e que nós vemos a constatar que isso até não foi assim tanto como isso. Portanto, encontramos aqui um pouco um cisne negro que nos contradiz um pouco a teoria e, no fundo, o que nós tentamos perceber foi porque é que isto foi assim.
E então, um dos primeiros estudos que eu fiz nesta área já foi há algum tempo, portanto está ligado àquele primeiro projeto que eu vos falei, foi entretanto publicado nesta revista, lá está, de estudos regionais, portanto, porque é uma revista que tende, como uma das partes importantes é tentar perceber porque é que a atividade económica se distribui de forma não homogénea no espaço e como é que novas indústrias tendem a emergir. Nós tentamos, de facto, explorar o que é esta biotecnologia em Portugal, ou no fundo, o que era esta biotecnologia em Portugal nesta altura. Portanto, e aqui tentamos estudar, no fundo, aquelas empresas pioneiras de biotecnologia que vieram a surgir no país no início dos anos 2000 e fizemos uma pergunta, no fundo. Tentamos perguntar como é que estas empresas, pronto, tendo aqui como pressuposto que a base técnica e do conhecimento, não só conhecimento técnico, mas muito aquele conhecimento tácito de como criar uma empresa de biotecnologia, como funciona o mercado, etc. Como é que estas empresas, no fundo, conseguiram absorver este conhecimento? Como é que elas conseguiram mobilizar conhecimento relevante, não só para terem a ideia de negócio, como também efetivamente, para se criarem e para crescerem. E aqui utilizamos muito esta noção de rede. Temos a noção que muitas destas empresas, nomeadamente estamos a falar de empresas relativamente pequenas, com 2, 3 pessoas, muitas vezes os fundadores são os próprios cientistas, tentamos perceber onde é que elas foram buscar este conhecimento. Portanto, aqui, como vos disse, lá está, não só conhecimento técnico, mas também, por exemplo, conhecimento sobre como desenvolver o negócio, como resolver problemas, como aceder, no fundo, a peças que nós necessitamos para este tipo de atividade. E fizemos também a pergunta como é que estas redes foram evoluindo ao longo do tempo. Portanto, olhamos para estas empresas no momento zero, portanto, no momento da sua fundação, tentamos perceber onde é que estava, de onde é que vinha o conhecimento que estas empresas mobilizavam e depois tentamos perceber como é que estas redes de conhecimento foram evoluindo ao longo do tempo. No fundo, como é que estas empresas continuaram a aceder a conhecimento relevante e onde é que o fizeram. E aqui tentamos olhar para a relação que estas empresas estabeleciam. Estamos a falar de poucas empresas, são 25, portanto isto são cerca de 25 a 30, portanto isto permitiu um estudo relativamente concentrado e operacionalizável e tentamos perceber qual era a relação destas empresas com outras empresas, portanto será que estas empresas, para aprenderem, para terem de fundo conhecimento relevante para a sua atividade, será que estas empresas se relacionam com outras empresas semelhantes ou com empresas de outras áreas de atividade ou com centros de investigação, portanto tentamos olhar para esta realidade e tentamos também perceber a que nível espacial é que elas o faziam. Será que elas colaboravam com centros de investigação que estavam na sua região? Será que o faziam com entidades a nível nacional, que não estavam necessariamente na sua região de referência? Ou será que o faziam a nível internacional? Portanto, tentamos perceber um pouco isso, para perceber onde é que estava a raiz do conhecimento que estas empresas mobilizavam. Os nossos resultados deram-nos uma coisa deste género, portanto, cada barra que nós temos ali representa o número e a proporção de relações em diferentes locais. E aqui o que nós verificamos é que grande parte das empresas de biotecnologia em Portugal, na altura de nascimento, portanto, na altura em que foram fundadas, mobilizaram conhecimento que estava na sua proximidade, portanto, ou nas regiões onde elas já se localizavam, ou internacionalmente. Portanto, aqui a dimensão nacional, ou seja, uma empresa, por exemplo, fundada no Porto, à procura de conhecimento relevante em Lisboa, era um fenómeno relativamente raro. Portanto, estas empresas mobilizavam conhecimento que estava na sua proximidade mais imediata, ou então internacionalmente. Pronto, e aqui isto tem a ver muito, lá está, com as relações muito sociais, muito profissionais que os seus fundadores tinham. Portanto, quer isto dizer, por exemplo, que os seus fundadores foram buscar conhecimento, ou até muitas vezes estavam afiliados nas universidades onde já eram investigadores. Portanto, eu creio que aqui na Escola Superior de Biotecnologia houve bastantes casos destes, portanto, alguns investigadores que fundaram as suas próprias empresas, portanto, aqui a relação era quase umbilical, portanto, muito relacionada com a região onde estavam, ou então muitas empresas foram também buscar conhecimento ao estrangeiro, entre aspas. Portanto, aqui estamos a falar de casos de investigadores, por exemplo, que fizeram os seus doutoramentos nos Estados Unidos, ou na Suécia, ou na Alemanha, que vieram fundar as suas empresas em Portugal. Portanto, aqui naturalmente as suas bases de referência e a fonte do seu conhecimento não era necessariamente nacional, mas tinha muito a ver com os locais onde eles estavam. Portanto, aqui estamos a falar, mais uma vez, não só de conhecimento técnico e científico, apesar desse também ser importante, no fundo tentar perceber onde é que está o estado da arte na biotecnologia, no domínio concreto da biotecnologia que esta empresa está a trabalhar, mas também perceber o que é que implica o setor, no fundo, o que é que implica hoje ter uma empresa de biotecnologia e fazer inovação na biotecnologia. Por exemplo, nós falamos com casos interessantes de pessoas que tinham feito o seu doutoramento lá está nos Estados Unidos e o seu supervisor até era uma pessoa que ela própria já tinha tido 2 ou 3 empresas de biotecnologia.
Portanto, estas empresas fundadas em Portugal trouxeram também para cá este tipo de conhecimento e está muito ligado, de facto, a este tipo de relações que nós encontramos aqui. Como veem, de facto, notamos ali também que as fontes de conhecimento estão muito mais ligadas a relações que estas empresas têm com centros de investigação e desenvolvimento e muito menos com empresas. Portanto, isto não é de estranhar, porque neste período concreto de tempo, as empresas de biotecnologia e outras empresas que procuravam soluções de biotecnologia ainda eram relativamente escassas. Portanto, não é de estranhar que a grande fonte de conhecimento, pelo menos em termos relativos, esteja em centros de investigação e desenvolvimento. Na fase de crescimento, nós vemos que estas empresas pioneiras tenderam a aumentar drasticamente o número de relações que tinham. Pronto, isto também, mais uma vez, não é de estranhar, porque elas, para crescer, muitas delas tiveram que contratar staff, tiveram que alargar a sua base de apoio. Muitas delas criaram o que se chama Advisory Boards, portanto, um conjunto de pessoas que lhes dessem aconselhamento sobre a direção a seguir nos seus processos de inovação. E muitas delas tiveram que diversificar os portfólios. Por exemplo, muitas empresas começaram com estratégias muito focadas na ciência, portanto, por exemplo, desenvolvimento de moléculas, manipulação de moléculas, portanto, aquele tipo de atividade, de facto, que implica um tempo de chegada ao mercado muito longo. Muitas delas desistiram e passaram a fazer, por exemplo, kits ou outros tipos de produtos que pudessem chegar mais rapidamente ao mercado, e daí também a reconfiguração de algum tipo de redes que nós vemos nesta fase. O que é interessante é que ao longo do tempo, de facto, apesar no início a dimensão nacional não ser muito relevante, ela veio a crescer ao longo do tempo. Portanto, se nós olharmos como é que estas empresas se viram a desenvolver em termos do acesso a conhecimento em termos de regiões, elas gradualmente passaram a mobilizar relações muito a nível nacional. Portanto, naturalmente, a dimensão local e internacional continua a ser mais importante e continua a crescer. Nomeadamente, a internacional então até cresceu significativamente. A dimensão local cresceu menos e percebe-se, porque em muitas dimensões este tipo de relações já estava esgotado. Portanto, não havia propriamente muito mais parceiros para encontrar, porque é um setor ainda relativamente emergente. O que cresceu bastante foi esta dimensão nacional. Portanto, empresas de biotecnologia fundadas em Lisboa ou em Coimbra, no centro, passaram a procurar outro tipo de parceiros em outras regiões portuguesas. As relações com empresas que continuaram a ser relativamente débeis. Continuava a ser um setor emergente e, de facto, o acesso a conhecimento de empresas a nível nacional continuava a ser relativamente débil. Nós tentamos arranjar explicações para isto. Portanto, o que nós fizemos até aqui foi, no fundo, pintar o retrato de que em que locais e com que tipo de atores é que estas empresas de biotecnologia acediam, no fundo, ao conhecimento relevante. O que nós depois tentamos fazer também foi arranjar alguma explicação para isso. Nesta altura encontramos três grandes tipos de fatores. Portanto, por um lado, a presença de um ambiente institucional ainda relativamente débil. Por exemplo, apesar do progresso que aconteceu neste domínio nesses anos, o acesso a capital a risco ainda era muito limitado. Havia ainda poucos clientes e parceiros com quem se pudesse interagir neste domínio. Isto implicou, de facto, que estas empresas continuassem a procurar este tipo de recursos, este tipo de conhecimento em outras geografias. Por exemplo, muitas empresas incorporaram-se nos Estados Unidos para aceder a capital de risco, outras tiveram que colaborar com parceiros, por exemplo, ao nível de testes clínicos noutras regiões, portanto, porque esse tipo de conhecimento ainda existe para algum tipo de setor, subsetor de biotecnologia ainda era relativamente limitado no país, ou outras procuraram outros países onde os seus produtos fossem, de facto, requisitados, o que ainda não era muito o caso em Portugal. Isto levou, de facto, a uma maior procura internacional. Portanto, isto explica porque é que nós vemos, de facto, aqui um contínuo de aumento de relações internacionais que tem a ver, de facto, com alguns gaps que nós ainda tínhamos na altura, ao nível do que se pode chamar um sistema de inovação em biotecnologia. Um segundo fator que, no fundo, que tende a explicar porque é que nós temos aqui a emergência de uma dimensão nacional tem a ver muito com o tipo de financiamento comunitário que começou a haver nesta altura. Por exemplo, muitas empresas tinham alguns benefícios em fazer projetos, em procurar relações com empresas que estivessem no que nós chamamos de regiões de convergência. Portanto, por exemplo, podemos imaginar o facto de uma empresa de Lisboa que tinha menos acesso a financiamento comunitário por estar numa região rica, entre aspas, pudesse querer fazer relações com empresas que estivessem localizadas ou na região norte ou na região centro, que tenham um acesso maior a financiamento comunitário. E temos também aqui a emergência de outro tipo de financiamento para acesso a redes internacionais. Por exemplo, o caso do programa MIT Portugal é paradigmático nesse sentido, que fez que muitas empresas disparassem, no fundo, o tipo de relações internacionais. E temos um terceiro fator, de facto, que nós identificamos que ao longo do tempo, apesar de ser um setor emergente, começou a haver
um tipo de plataformas de criação de contactos, de mediação, de networking, de brokerage, que fez com que muitas dessas empresas viessem de forma mais ou menos formal a aceder a um novo tipo de parceiros. Isto aconteceu a todas as escalas. Por exemplo, aconteceu à escala internacional, muito por via da participação de muitos dos cientistas e dos empresários destas empresas em grandes plataformas internacionais de biotecnologia. Aconteceu por via da participação em coisas como iniciativas de cluster nacional da saúde, e aconteceu por via da emergência de algumas iniciativas de incubação, no fundo, que permitiram dar alguma visibilidade e criar alguns processos de criação de mentores, que fez com que ao longo do tempo, no fundo, esta geografia se tornasse cada vez mais complexa. Este foi um bocadinho o resultado deste estudo. Queria-vos falar, eu não sei como é que estou de tempo, acho que ainda estou razoavelmente. Estou ali a olhar para o professor Eduardo, a ver se ele me dá mais 10 minutinhos. Para vos falar de um estudo que fiz então mais recentemente, e aqui, se um outro, nós vimos isto muito a nível nacional, portanto olhamos para, no fundo, para um conjunto de empresas de biotecnologia a nível nacional e tentamos perceber onde é que elas foram buscar o conhecimento que necessitavam para emergir. Num segundo estudo nós tentamos olhar para isto mais a nível regional. E uma coisa que nos criou aqui alguma confusão na altura foi ver a evolução do número de empresas de biotecnologia a nível nacional. Eu volto a frisar que nós aqui estamos a olhar apenas para empresas dedicadas exclusivamente à biotecnologia. Portanto, isto naturalmente afunila muito o nosso universo. Nós estamos a olhar para aquelas empresas, spin-offs de biotecnologia dedicadas quase especificamente a este tipo de atividades. E uma coisa que nos metia aqui alguma confusão era o facto da região centro ter uma performance tão grande. Portanto, nós eventualmente, com base naqueles fatores que eu vos mostrei, nós podíamos especular que eventualmente a biotecnologia em Portugal se viesse a desenvolver em torno de Lisboa e do Porto, ou de Lisboa e da região norte, mas de facto a figura aqui era bastante mais nuanceada, nomeadamente a região centro aparecia aqui como um caso que não era propriamente muito bem absorvido se nós olhássemos apenas para o que sabemos da teoria. E tentamos perceber o que é que se estava a passar aqui. Então, quando nós falamos com pessoas, geralmente elas levantam dois tipos de argumentos para explicar porque é que a região centro tem de facto uma performance superior ao que poderia ser de esperar se nós olhássemos para os seus ativos anteriores. O primeiro argumento tem a ver com a qualidade da investigação. Portanto, a região centro tem a Universidade de Coimbra, tem uma grande produção de conhecimento, portanto, e sendo a atividade de biotecnologia muito intensiva em ciência, em conhecimento, nós podemos esperar que por aí viesse de facto o grande foco de competitividade e distintividade da região. Quando nós olhamos de facto para a produção científica na região centro em termos agregados, nas áreas, nós aqui fizemos uma seleção de artigos científicos na área da biotecnologia e da microbiologia aplicada, e de facto verificamos que não é por aqui. Portanto, a região centro tem uma produção científica relevante nesta área, mas é incomparável com a produção científica que nós temos na região norte e em Lisboa. Portanto, não é a partida por aqui que a região centro está tão bem em termos relativos, em termos de biotecnologia. Um segundo argumento é esta questão da região de convergência. Portanto, como vocês sabem, muitas empresas vivem ou têm um peso significativo de fundos comunitários nas suas operações e, para simplificar a coisa, as regiões ricas, como Lisboa, recebem menos dinheiro que as regiões pobres, como a Norte e o Centro. A figura é mais complicada do que esta, mas isto é uma simplificação. E então dizia-se, muitas empresas de Lisboa deslocaram-se para o centro. E, a partir daí, claro que, apesar de serem empresas de Lisboa, estão localizadas no centro, portanto isto faz inflacionar a quantidade de empresas que nós temos nesta região. Agora, o que nós vemos mais uma vez nos dados é que isto não é muito convincente. Por um lado, se nós formos a ver em termos de projetos financiados na área da biotecnologia, a região centro de Lisboa estão mais ou menos iguais. Portanto, Lisboa até tem um pouco mais. Portanto, não será por esta via. E o que é particularmente curioso é que isto não explica a diferença que nós temos entre a região centro e a região norte. E essas duas são, entre aspas, regiões pobres, portanto estão sujeitas ao mesmo tipo de apoios, ao mesmo tipo de benefícios. Portanto, estes argumentos na altura não nos convenceram muito, nós tentamos de facto agora aqui fazer um estudo um pouco mais qualitativo para perceber o que é que tinha acontecido na região centro. Portanto, qual era a magia da região centro ao nível da produção e da criação de empresas de biotecnologia. E naturalmente vamos ter ao Biocant. Portanto, o Biocant explica, não só em termos da concentração de empresas que nós temos neste parque de tecnologia, explica porque é que a região centro tem uma densidade superior ao que seria expectável na área da biotecnologia, mas explica também, portanto, que nós viemos a perceber que a dinâmica que se tinha gerado em torno deste parque, mais do que ser um clássico
parque de ciência e tecnologia, que muitas vezes até foi criticado na literatura, tinha vindo a contribuir com um certo tipo de dinâmicas que permitiu que a biotecnologia ganhasse aqui alguma escala. Pronto, e aqui isto tem muito a ver que, de facto, a dinâmica que foi criada ao longo do tempo neste espaço foi muito para lá do acesso a conhecimento científico, de fronteira. Apesar de ele também ter sido relevante, nós temos aqui um conjunto de dinâmicas que eu vou tentar simplificar num slide um bocadinho complexo, no fundo para vos dizer que para a criação de um ecossistema interessante em termos de biotecnologia que facilita a criação de empresas, nós necessitamos de mais do que a atração de conhecimento científico. Portanto, se nós olhássemos no início dos anos 2000 para esta área, nós não tínhamos propriamente nenhum tipo de tecnologia específica, de conhecimento distintivo nesta região, pronto, como foi visível naquele gráfico, mas havia de facto a ambição de criar um ambiente favorável para a transferência de tecnologia entre a universidade e a empresa. E é muito por aqui que surge o Biocamp, portanto, na tentativa de criar um espaço que permitisse que a investigação que era feita na Universidade de Coimbra, em alguns centros da Universidade de Coimbra e também na Universidade de Aveiro, pudesse achar o seu caminho para a empresa. E tinha essa noção que era necessário um parque de tecnologia, lá está, não só um parque por via das paredes físicas, não só um parque como um espaço físico, mas como um espaço que permitisse dar alguma legitimação e favorecer algum tipo de dinâmicas. E aquilo que nós vimos foi, de facto, que a dinâmica que aconteceu neste parque, lá está, mais uma vez, para além da atração de conhecimento, teve aqui um papel importante na criação da legitimação para este tipo de indústria. Portanto, houve aqui algumas práticas desviantes, que não eram propriamente muito comuns na criação de parques de ciência e tecnologia em Portugal, nomeadamente a nomeação de um diretor científico para o parque. Portanto, vocês pessoalmente não saberão em detalhe, mas a maioria das incubadoras dos parques de ciência e tecnologia não tem propriamente um diretor científico, tem geralmente um diretor que é mais um homem de negócios do que propriamente um diretor científico, com a consequência que muitas vezes percebe pouco do setor, percebe bastante do negócio, mas percebe pouco do negócio genericamente, mas percebe pouco do setor. Portanto, aqui uma prática foi, de facto, colocar este parque, de facto, ao serviço de um setor concreto e com conhecimento concreto da área, e com uma coisa que também foi desviante na altura, que foi, de facto, um investimento a priori em equipamentos laboratoriais. Portanto, mais uma vez, em muitos parques de ciência e tecnologia, o que nós vemos é que primeiro espera-se que venham as empresas e depois fazem-se os laboratórios. Aqui a lógica foi um pouco invertida. Portanto, no sentido de criar, de facto, um espaço com uma qualidade laboratorial distinta e que não existisse em outros lugares. A atração de conhecimento foi muito relevante. Portanto, alguns dos casos que eu vos falei há bocado eram inspirados já no Biocamp. Portanto, houve aqui um papel forte de tentativa de atração de cientistas que estavam noutras localidades, nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., no sentido de que pudessem trazer não só o seu conhecimento técnico, mas também o seu conhecimento de negócio. Muitos deles vieram-se a tornar o que nós chamamos role models, portanto, vieram a inspirar gerações seguintes de empreendedores, e muitos deles vieram a criar novos laboratórios no Biocamp e na Universidade de Coimbra. Portanto, isto contribuiu, de facto, para reforçar aqui a capacidade de criação de conhecimento e de acesso a outro tipo de conhecimento. Houve aqui a preocupação de tentar criar mercados para a biotecnologia. Portanto, em muitos domínios, estes mercados estavam relativamente mal formados. Portanto, o que é que na região norte seria eventualmente até uma exceção nesse domínio, vou terminar. Mas, de facto, aqui houve preocupação de criar mercados associados à biotecnologia que não existiam anteriormente e criaram até o seu próprio capital de risco. Portanto, com algumas limitações, mas, de facto, para vos dizer que a dinâmica que se gerou em torno deste pequeno ecossistema, claro que estas coisas interagiram todas umas com as outras, estamos aqui muito para além do domínio das empresas da universidade. Portanto, todo um conjunto de atores foi importante para que este ecossistema viesse a ser o que é hoje. E, de facto, vocês lembram-se que nós falamos ali de que uma das dificuldades na biotecnologia em Portugal era precisamente estes gaps e estas dificuldades institucionais. De facto, nós vemos aqui neste espaço é que ao longo do tempo criou-se um pequeno ecossistema que, de facto, veio a dinamizar bastantes sinergias. Eu vou avançar um bocadinho, mas que não queria deixar de passar este slide, porque uma dimensão importante aqui foi também a dimensão institucional. Portanto, uma coisa que muitas vezes não aparece explicitada e que nós encontramos foi, de facto, a transposição de algumas rotinas. Portanto, a região, apesar de não ter competências específicas nesta área, tinha algumas estruturas organizacionais que permitiam que este setor se desenvolvesse relativamente rápido. Por exemplo, o Biocamp transpôs um modelo de transferência de tecnologia que já estava desenvolvido
desde os anos 80 no Instituto Pedro Nunes, que facilitou e legitimou um pouco o processo de transferência de tecnologia neste lugar. Em Lisboa e Porto, nós vimos, em Lisboa e Norte mais concretamente, o que nós encontramos foi um ambiente institucional relativamente menos favorável. E volto a frisar que estamos a falar apenas da criação de empresas e não ao nível da inovação da biotecnologia. Encontramos problemas de fragmentação institucional em torno de pequenos núcleos, o que era menos visível no caso de Coimbra. Encontramos também muitas escolas com ideia fundamental, e uma coisa que aqui era muito diferente do que nós tínhamos no Biocant era a alocação dos laboratórios. Portanto, enquanto que em muitas universidades nesta região, não estou a falar naturalmente na Escola de Biotecnologia onde estamos agora, que eu acho que até é um caso bastante diferente neste domínio, mas muitas escolas, de facto, muita daquela produção científica que nós vimos anteriormente, ela é de facto produção científica muito fundamental, onde os laboratórios até muitas vezes não estavam acessíveis para empresas, e alguns deles tinham até políticas de incubação restritivas, portanto não permitiam a incubação. Isso no caso de Lisboa é muito visível. Juntamente com práticas relativamente mais rígidas de transferência de tecnologia que encontramos menos na região centro, e indústrias farmacêuticas relativamente conservadoras. Portanto, eu depois poderia detalhar isto um pouco mais, não tenho tempo, mas queria-vos dar a noção que, de facto, o ambiente institucional que nós encontramos nas duas regiões acabou por ser bastante diferente e desenvolver-se de forma diferente ao longo do tempo. Só para terminar, portanto, uma mensagem que eu acho que gostava de deixar é que, de facto, a indústria de biotecnologia, nomeadamente a criação de empresas de biotecnologia, não emerge em todo o lado, e não emerge em todo o lado da mesma forma. Portanto, nós vimos que ela não só é seletiva, como emerge de formas diferentes em localidades diferentes. No nascimento, nomeadamente no caso português, nós vimos muito esta dimensão global, no sentido que o conhecimento internacional, nomeadamente em regiões mais periféricas, o acesso a este tipo de conhecimento é absolutamente fundamental. Não quer dizer que ele seja ubico, portanto, ele não está propriamente disponível em todo lado, ele está disponível em localizações muito seletivas e em grupos seletivos. Vimos a consolidação de uma dimensão nacional, vimos que para além do conhecimento isto implica outro tipo de recursos e outro tipo de atores. Portanto, o caso da região centro mostra que, de facto, para a criação de um ecossistema favorável à criação de novas empresas, nós precisamos de o construir, e isso implica um leque muito mais alargado de atores. Se calhar ficava por aqui. Muitíssimo obrigado.